Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Olá, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga telenauta, internauta conectado. Sou eu mesmo, comigo mesmo, Leandro Souza, está no ar mais um podcast Comenta na Voz. E hoje, vou ser bem sincero com vocês, eu estou aqui emocionado porque chegou o grande dia, 50 episódios no ar do Comenta na Voz. Episódio número 49, mas é o 50 porque a gente começou no episódio 0, isso há um ano atrás, tá pessoal? Então, eu fico até emocionado. Vou tentar gravar esse programa sem muitas edições, esse episódio do Comenta na Voz sem muitas edições, para tentar passar para vocês essa emoção de um ano do podcast Comenta na Voz. E hoje, claro, eu já vou trazer aqui, vai ser um programa todo especial, vou trazer o início de tudo, tá? Então espero que vocês escutem aí os áudios que eu vou trazer para vocês hoje. O primeiro, hoje eu vou trazer aqui, escutem bem sobre esse comentário aí para o Comenta na Voz. Sou Gabriel Freitas e minha experiência com podcasts, né, vem muito de ouvir muito. Eu ouvia desde criança e quando já na Rede Cuca, né, falavam sobre produção, eu tinha já com amigos feito um podcast que é o Zapcast, que era uma parada que a gente experimentou fazer lançamentos de podcasts pelo WhatsApp, né, usando o lista de transmissão. Era uma brincadeira entre amigos que acabou indo para o Spotify também e tudo mais. A gente depois descontinuou esse projeto, porque ele era um projeto que aconteceu durante uma época que a gente trabalhou junto com um amigo e acabou que funcionou bem, né? E o podcast para mim é sempre esse acompanhamento, né? Esse grupo de amigos conversando, desde podcast como o Jovem Nerd, eu acompanho também do Voz do Repórter, o Papo Tricolor. E, tipo, podcast é sempre esse. Eu, ultimamente, tenho ouvido mais podcast do que música, né? E acabo que fico ouvindo vários podcasts. E agora, né, tá começando a sair até séries em formato de podcast que eu tô acompanhando também. Mas que massa! E, na verdade, eu queria até parabenizar, né, Leandro, aí, pelo um ano de trabalho, né? Um ano de Comenta na Voz, que massa! E até a próxima, né? Foi massa o nosso curso, né? Deu esse fruto aí, não sei se ajudou ou incentivou. Se eu tiver incentivado de alguma forma, valeu, cara. Olha aí, a gente entrou em contato e a gente trouxe aí esse depoimento do Gabriel Freitas, o professor Gabriel Freitas, né? Há um ano atrás, né, a gente iniciava pela Rede Cuca, da Prefeitura de Fortaleza, um curso de produção de podcast. E o professor Gabriel foi quem ministrou o curso e nos preparou para o curso. E foi durante o curso que surgiu a ideia do podcast Comenta na Voz. Então foi a partir do curso, a partir do professor Gabriel e também de toda a turma do curso lá da Rede Cuca, a gente lançou o podcast Comenta na Voz. E aí hoje, um ano desse lançamento, a gente está comemorando aí essa data tão especial. Então, claro, professor Gabriel, que nos ajudou, claro que trouxe pra gente essa motivação, porque eu já ouvia também podcast há algum tempo, né, mas não tinha algumas noções, principalmente da publicação do podcast, principalmente de algumas ferramentas que foi nos apresentado durante o curso, tá? Então foi graças a esse curso, graças à turma e graças principalmente ao professor Gabriel Freitas que a gente teve aí essa ideia do podcast Comenta na Voz, que estamos hoje há um ano. E também graças a você, meu amigo, graças a você, minha amiga, que nos dá essa audiência aí, quer seja pelo site, quer seja pelo YouTube, quer seja também
pelo Spotify, pelo Anchor ou também pelo Google Podcast, tá? Então, muito obrigado, professor Gabriel Freitas, muito obrigado à turma aí do podcast da Rede Cuca, fazendo aí, foram os culpados, hein, do podcast Comenta na Voz. E vamos seguindo aqui com outro testemunho aqui que trazemos para vocês em áudio, tá? Olá, meu amigo Leandro Souza, rapaz, um ano de Comenta na Voz, né, rapaz? Que felicidade, rapaz. Bom, quando você começa a fazer um podcast, você tem aquela insegurança, né, de se que vai dar certo ou não. E como tudo na Voz do Repórter sempre dá certo, Leandro, parabéns por esse primeiro ano do podcast Comenta na Voz. Que muitos anos venham pela frente, Leandro, parabéns. Aí o nosso companheiro Carlos Queiroz, ele que faz parte da equipe da Voz do Repórter, ele que nos acompanha, que tem programas aí também na Voz do Repórter, nos parabenizando, a gente fica muito alegre e a gente sabe que o podcast Comenta na Voz é da Voz do Repórter, tá? Seguindo aqui com mais áudios, né? Vamos aqui para outro companheiro da equipe da Voz do Repórter. Alô, gente querida, eu sou Olavo Salles, comentarista esportivo, e quero parabenizar o companheiro Leandro Souza, um companheiro maiúsculo, aquele cara que vem para fazer o crescimento de qualquer órgão de comunicação. E um ano que ele instalou essa plataforma de áudio na Web Rádio Voz do Repórter, o podcast. E a gente só tem a agradecer ao companheiro Leandro Souza por esse trabalho, um trabalho que faz com que a comunicação da Web Rádio, a Voz do Repórter, cresça a cada dia mais. São 10 anos de serviço da Web Rádio e um ano de podcast. Obrigado, Leandro Souza, pelos seus conhecimentos, pela força e abraçar cada vez mais os nossos internautas, aqueles que realmente estão conosco no dia a dia, porque a Web Rádio, a Voz do Repórter, que tem um comando de Ronald Pinheiro e Rita de Castro Langberg, agradece a todos os internautas e principalmente a você, Leandro Souza. Por isso é que se diz sempre, a Voz do Repórter é a queridinha dos internautas. Um abraço a todos. Olha aí o nosso amigo Olavo Salles, ele que é conhecido como Rouxinol do Umirim, é poeta de Umirim, então a gente fica muito envaidecido pelas palavras do nosso Olavo Salles, como também a gente fica preocupado, porque com esses elogios a gente tem que levar cada vez mais a sério, tentar cada vez melhorar esse podcast Comenta na Voz. E claro, sempre trazer para você, amigo, e você, amiga internauta, conteúdos, análises, trazer o podcast, o Comenta na Voz, ele tem uma pauta que eu tento seguir. Algumas vezes a gente coloca uma pauta na frente, muda um pouquinho, mas o podcast Comenta na Voz é isso, é essa conversa, essa a harmonia que tem, que eu gosto sempre de trazer para a Voz do Repórter. Vamos seguir aqui com os nossos áudios dos companheiros da Voz do Repórter. Olá, Leandro Souza. Olá, Ronald Pinheiro. Aqui é Eduardo Mamed, passando aqui para parabenizar aí pelo um ano de podcast Comenta na Voz, aqui na Web Rádio Voz do Repórter. Um ano de programa, um ano de podcast, 50 episódios, uma marca significativa. Então que possam vir aí mais anos, mais episódios, para deixar cada vez mais a Web Rádio Voz do Repórter com essa qualidade que já está há 10 anos. Então, nesses 10 anos de Web Rádio Voz do Repórter, também quero agradecer pela oportunidade me dada aí pelo Ronald Pinheiro, ao grande amigo Carlos Queiroz, para estar participando junto com eles e aprendendo através da Parada na Voz, que acontece todos os sábados, de 10 até meio-dia. Então, um grande abraço para todos, parabéns novamente. E Voz do Repórter, 10 anos, porque você precisa saber. Tá aí o nosso companheiro do Parada na Voz, o Eduardo Mamed. Muito obrigado pelas suas palavras. A gente fica realmente com o coração mais apertado, porque a responsabilidade aumenta e aumenta muito. Muito obrigado, Eduardo, pelas suas palavras. E vamos continuar ouvindo aí os nossos companheiros da Voz do Repórter. Olá, amigo internauta. Olá, amigos que fazem o Comenta na Voz. É com muito prazer
que eu deixo aqui uma mensagem simples, singela, mas de coração. Eu queria agradecer a todos que fazem o Comenta na Voz. Esse podcast que está chegando aí, seu episódio número 50, com muita informação, praticidade, uma linguagem fácil e, claro, gente, olha, o mais importante, esse compromisso de levar para você as coisas bem resumidas, bem explicadas e deixando sempre em pauta um ponto para você refletir sobre a melhor informação. Esse é o trabalho do Comenta na Voz e por isso que eu parabenizo, mas de certa forma deixo também aqui o meu agradecimento por essa companhia de sempre com a informação que vocês me transmitem através desse podcast Comenta na Voz. Fica aqui o meu apreço, fica aqui o meu abraço a todos que fazem. Parabéns, que continue por muitos anos levando essa linguagem prática para a gente sempre. Forte abraço, aqui Péricles Amorim, participando desse podcast comemorativo do Comenta na Voz. Então a gente agradece aí também ao nosso companheiro Péricles Amorim, que também faz parte da equipe da Voz do Repórter, tem o seu programa semanal na Voz do Repórter e parabenizando aí o Comenta na Voz, sabe? O programa de hoje tá bem diferente do que você está acostumado, esses outros 49 que nós tivemos, mas é porque eu queria trazer para você hoje essa emoção que eu estou sentindo, porque é um filho da Voz do Repórter que a gente vê crescer, né? Então são 50 episódios, é um ano de trabalho, como eu falei no início, lá do curso lá com o professor Gabriel e toda a turma de produção de podcast da Rede Cuca. Então lá quando surgiu essa ideia, a gente não imaginava, eu vou ser bem sincero com todos vocês, a gente não imaginava que estaríamos hoje um ano após o primeiro episódio, ou o episódio número 0, a gente estaria aqui comemorando esse um ano de podcast Comenta na Voz. E quero trazer agora um dos últimos, o último áudio, né? Temos vários áudios aqui, mas eu quero fazer esse episódio também não muito longo, né? Vamos deixar mais curtinho também, porque eu não sei. Vocês sabem, como eu sou radialista, eu gosto daquele ao vivo, né? E o podcast não, o podcast pode ser ao vivo, claro, mas também pode ser gravado, como é o Comenta na Voz. Então, eu quero deixar esse podcast o mais possível direto. Eu não quero fazer muitas edições, eu não quero cortar pedaços, eu não quero deixar ele muito produzido, tá? Eu quero que você, meu amigo, você, minha amiga, tenha emoção, sinta a emoção que eu também estou sentindo nesse momento de um ano de Comenta na Voz. Eu vou trazer agora um segundo pessoa aqui responsável por esse podcast. O primeiro é o professor o Gabriel, como também toda a turma lá da Rede Cuca. E a segunda pessoa mais importante no podcast Comenta na Voz, claro, além de você, meu amigo, e você, minha amiga, é esse cara que eu vou trazer agora, porque foi ele que abriu espaço para o Comenta na Voz. Vamos ouvi-lo. Opa, Leandro, beleza? Aqui é Ronald Pinheiro, Web Rádio Voz do Repórter, portal Voz do Repórter, agora.com, né? Começou com vozdoreporter.com há cerca de 10 anos atrás, mais de 10 anos um pouquinho, né? E o podcast está de parabéns, é uma novidade no site novo, né? Com inovações em todas as áreas, com podcasts atraentes. Esperamos, né? Principalmente você que tem feito a maioria dos podcasts, que os nossos irmãos aqui que fazem parte do nosso time cada vez mais impulsione, né, esses podcasts a serem realizados com qualidade e principalmente levando a boa nova, levando uma boa notícia, uma boa informação embasada para você que está ouvindo os nossos podcasts. Então, parabéns pela iniciativa do podcast. Tá aí, foi ele. Inclusive coloquei até o BGzinho no final, mas resolvi tirar porque o Ronald, queria agradecer também ao Ronald Pinheiro por esse espaço que ele nos deu, pelas portas escancaradas que ele deixou a Voz do Repórter acolhendo o podcast Comenta na Voz. E essa ideia lá no início, quando a gente pensou nesse produto, nesse podcast, o podcast Comenta na Voz é da Voz do Repórter, tá? Eu hoje estou na Voz do Repórter, não sei daqui a alguns meses, não sei daqui a alguns anos,
Pode ser que eu seja contratado aí pela CBS, né? Ou pela ABC, ou pela CNN de Nova York, quem sabe, né? Mas eu digo que o podcast Comenta na Voz não vai sair da voz do repórter. Até o nome do podcast é destinado ao Comenta na Voz. Então o Comenta na Voz hoje é pautado, é produzido, ele é organizado pelo Leandro Souza. Mas o Comenta na Voz é da voz do repórter. Durante o curso lá, ano passado, que nós estávamos fazendo, quando a gente pensou nesse podcast, primeiro, a gente estava num momento crítico da pandemia. Então as pessoas estavam mais em casa. Então a gente quis dar um up, um implemento na programação da voz do repórter, né? As pessoas estavam mais em casa e ia precisar consumir mais conteúdo. Então, por que não lançar esse podcast? E foi lançado o Comenta na Voz. Mas ressaltando, o Comenta na Voz, apesar de ser um podcast que você pode ouvir aí pelo site, como eu já falei, www.vozdoreporter.com, pelo canal do Leandro Souza no YouTube, pelo Spotify, você procura lá no Spotify, Comenta na Voz, pelo Anchor, você procura Comenta na Voz lá no Anchor, pelo Google Podcast, tem lá o Comenta na Voz, qualquer desses locais, desses endereços, dessas plataformas, você encontra o podcast Comenta na Voz. Mas é um quadro, é um podcast da Web Rádio Voz do Repórter. O Comenta na Voz não é do Leandro Souza, não é do Ronald, não é do Péricles, não é do Olavo, não é do Carlos Queiroz, não é do Gabriel Freitas. O Comenta na Voz é da Voz do Repórter. Então é seu, meu amigo, é sua, ou seu também, minha amiga telenauta, internauta conectado, que toda semana, às terças-feiras, agora, né, a gente está lançando nas terças-feiras, toda terça-feira vai ao ar um episódio novo do Comenta na Voz. Muitas vezes só comigo, outras vezes com alguns convidados. A gente conseguiu reprisar o episódio de 10 anos da Voz do Repórter, que foi ao ar pela Web Rádio Voz do Repórter, e nós transformamos no podcast Comenta na Voz. Então, esse ano que a Voz do Repórter está comemorando 10 anos, eu fico bem emocionado, porque dentro dos 10 anos de Voz do Repórter, tá lá um garotinho, né, um nenenzinho ainda, que é o podcast Comenta na Voz, comemorando o seu primeiro aninho de vida, né? Então, como falou o Péricles e os outros companheiros, que venham muitos e muitos aniversários, não somente da Voz do Repórter, como também do podcast Comenta na Voz. E você já sabe, o Comenta na Voz é para você que está aí nos escutando. Então, faça conosco o Comenta na Voz. Mande suas dúvidas, mande suas críticas, mande suas sugestões. Façam conosco, pautem conosco, né? Faça a pauta do programa, do podcast Comenta na Voz. Porque a gente está aqui para fazer um trabalho para você que está aí consumindo não somente o podcast Comenta na Voz, mas toda a programação da Voz do Repórter, todos os programas da Voz do Repórter. E a Voz do Repórter, ela é eclética, tá? Ela tem o esporte como carro-chefe, mas também tem programas musicais, temos programas ou quadros, né, de tecnologia, que inclusive é comigo mesmo. Nós temos o Tec Giro, que fala de tecnologia. Então faça conosco toda a programação, não só do Comenta na Voz, como também da Voz do Repórter, tá? Então, fico muito agradecido pela audiência, pela paciência de todos. E claro, vai aquele meu pedido de sempre: divulguem em suas mídias, em suas redes sociais. Faça crescer a audiência, não somente do Comenta na Voz, do podcast Comenta na Voz, como também de toda a Voz do Repórter. Coloque em seus grupos de WhatsApp, coloque aí no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube também. Divulguem, deixe lá o seu like no canal do Leandro Souza. Procura lá Comenta na Voz, que você vai achar fácil
o meu canal lá no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu tô com poucos inscritos, tá, pessoal? Então se inscreva lá no canal para que a gente possa fazer inclusive transmissões ao vivo lá pelo YouTube, tá? Então comentem esse episódio de 1 ano do podcast Comenta na Voz, tá? Não vou mais me aprofundar porque a emoção realmente está ficando bem mais forte. A gente agradece os companheiros que mandaram o áudio, que participaram conosco. A gente agradece principalmente a Rede Cuca, né, por ter disponibilizado esse curso, né, de produção de podcast, né? A turma que eu participei, que a gente fez exercícios juntos, a gente trabalhou junto, a gente construiu o curso junto. Então agradecer a todos e agradecer, claro, principalmente ao nosso Gabriel Freitas, ao nosso instrutor, ao nosso professor, ele que conduziu brilhantemente a turma e no final saíram muitas ideias, muitas promessas e algumas já concretizadas, como é o caso do Comenta na Voz. Então a gente já agradece principalmente também ao nosso professor, o Gabriel. E quero agradecer principalmente também, claro, ao Ronald Pinheiro, ele que eu muitas vezes eu chamo de pai, ele que não gosta, né? Mas quase que ele tem idade para ser meu pai. Apesar dos nossos erros, né, dos nossos acertos, a gente tenta construir junto essa Voz do Repórter e o Comenta na Voz. E eu agradeço muito a ele essa disponibilidade, escancarou as portas da Voz do Repórter para a gente colocar o Comenta na Voz. E principalmente agradecer a você, internauta, a você, meu amigo, a você, minha amiga, que toda terça-feira compartilha conosco, está presente conosco, ouvindo aí, divulgando o Comenta na Voz, tá? Então, vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Divulguem, tá? Espalhe, como eu gosto de falar e sempre falei nos outros episódios. Espalhe aí o podcast Comenta na Voz. Vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus e até a próxima semana, até o próximo episódio. Agora mais de 1 ano do podcast Comenta na Voz. Fiquem com Deus. Até a próxima, se esse mesmo Deus quiser.